Bom dia, a paz de Cristo, meus amados. Que esse dia seja um dia repleto da misericórdia de Deus, do amor infinito dele nas nossas vidas. Que o anjo do Senhor guarde a nossa entrada, a nossa saída, em nome de Jesus. Que a luz de Cristo resplandeça no nosso dia, hoje e sempre. Irmãos, hoje nós vamos meditar em Eclesiastes 3, versículo 1, 2, 3 e 4. Lá diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Essa é a mensagem de hoje. Nós vamos refletir nessa mensagem de Eclesiastes. Então, meus irmãos, em Eclesiastes está falando que há um tempo determinado para todas as coisas de Deus. Há um tempo para tudo. Deus determinou um tempo para todas as coisas nas nossas vidas e no mundo, porque o mundo está nas mãos de Deus. Deus foi quem formou céus e terra. Então tudo está sob o seu controle, sobre o seu domínio. E Ele é quem sabe, Ele é quem determina o tempo para todas as coisas no mundo e nas nossas vidas. Então, meus amados, muitas vezes não sabemos esperar o tempo determinado para que as coisas aconteçam na nossa vida. E isso pode trazer complicações. É como colher frutas antes do tempo. Elas precisam de tempo para ficarem maduras e serem colhidas. Elas também precisam de tempo, meus amados, para terem o seu sabor e a sua cor característica de frutas maduras. Com a gente é do mesmo jeito, meus irmãos. Nós precisamos de tempo para que tudo aconteça nas nossas vidas. Irmãos, antes de Deus nos abençoar com aquilo que pedimos em oração, Ele nos prepara primeiro. Ele nos prepara por quê? Porque assim como as frutas, nós precisamos de amadurecimento. Porque se o que pedimos chega antes do tempo, podemos colocar tudo a perder, porque não estamos preparados para usufruir daquilo que veio antes do tempo. É por isso que Deus usa essa estratégia, meus irmãos. Ele nos amadurece. O tempo que nós esperamos para obter as bênçãos, as coisas que pedimos a Deus, esse tempo é Ele nos preparando, nos amadurecendo, para que a gente saiba dar valor e usufruir as bênçãos que Ele mandou, para que a gente não venha colocar tudo a perder. A Bíblia nos ensina que devemos ser prudentes e não ser precipitados. Precisamos aprender a esperar para que tudo aconteça no seu devido tempo. Irmãos, o que nós precisamos fazer é somente continuar firmes. Precisamos continuar firmes, orando sempre, porque o que Deus tem preparado para nós vai vir e não tem ninguém, nada nesse mundo que possa impedir o que Deus tem preparado para nós. O inimigo, meus irmãos, ele fica furioso quando Deus vai nos abençoar. E ele tenta abortar as bênçãos de Deus para nossas vidas. Ele tenta fazer isso. Claro que ele não consegue, porque ninguém impede o agir de Deus. Ninguém atrapalha Deus. Mas o inimigo, ele tenta atrapalhar as bênçãos que Deus está mandando para a gente. Ele tenta impedir com que essas bênçãos cheguem até nós. É isso que ele faz. Ele fica furioso quando Deus vai nos abençoar. Então ele usa de tudo, de toda estratégia suja, ele usa para tentar impedir com que a gente tenha acesso às bênçãos que Deus está derramando sobre nossas vidas. Mas, irmãos, quando nós estamos andando com Deus e revestidos com o Espírito Santo, o inimigo não pode nos deter e também ele não pode nos tocar. Ele tenta atrasar nossas bênçãos, atrasar nossa vida de todas as formas. Ele coloca setas malignas, laços, tropeços. Ele usa pessoas para nos atrapalhar. Tem pessoas, meus irmãos, que entram nas nossas vidas enviado pelo inimigo só para nos atrapalhar, para nos tirar do centro, para nos tirar da direção de Deus. Então, devemos vigiar com pessoas que entram na nossa vida só para nos atrapalhar. Isso é dedo do inimigo, para impedir as nossas bênçãos. Mas, meus amados, o Senhor, Ele frustra todos os planos do inimigo. Ele frustra enviando os anjos dele
para nos ajudar, para nos proteger e nos direcionar, nos colocar na direção certa. Deus usa os anjos dele ao nosso favor. Os anjos de Deus são enviados por ele para nos ajudar. São criaturas de Deus para nos ajudar. E é esses anjos que ele envia ao nosso favor para lutar nossas guerras, para entrar nas nossas batalhas, para entrar no meio quando o inimigo começa a atrapalhar toda a nossa vida, tudo que estamos buscando, as bênçãos que estamos buscando. O inimigo começa a atrapalhar, então o Senhor envia os anjos dele para nos ajudar e entregar a vitória nas nossas mãos. Os anjos do Senhor é um ajudador. Ele nos ajuda e são comandados pelo Senhor. A Bíblia diz que Deus é o nosso escudo, nossa fortaleza. Então nós não devemos nos preocupar, porque a mão de Deus está sobre nós. Se a mão de Deus está sobre nós, nos guardando, nos protegendo, Ele também está enviando os anjos dele para batalhar as nossas guerras e nos dar a vitória. Então, meus amados, nós não precisamos nos preocupar com o nosso futuro. Isso não é fácil, mas com o tempo Deus vai tirando essas preocupações da nossa cabeça, da nossa mente, porque Ele tem o poder na mão dele. O poder sobre tudo e todas as coisas está na mão de Deus. Então Ele vai tirando essas preocupações. Isso é só com o tempo, meu irmão. Isso não é do dia para a noite. Então nós não devemos nos preocupar, por exemplo, será que eu vou ter uma família abençoada? Eu vou ter um casamento abençoado? Eu vou ter um emprego bom, um salário bom? Eu vou ter uma saúde boa? Será que eu não vou ter uma doença que possa levar a minha vida antes do tempo? Será que eu vou ter recursos? Será que eu vou ter bens? Será que eu vou ter um bom patrimônio para usufruir a vida aqui, para ter uma vida confortável, uma vida estável financeiramente? Será? É sempre será, né, meus irmãos, quando nós pensamos no futuro. E também, meus amados, nós não precisamos nos preocupar com a velhice. Eu estou falando da velhice porque muita gente se preocupa com a velhice. Eu mesmo me preocupo. De vez em quando eu me preocupo. Mas eu sei que a minha velhice está na mão de Deus. Mas a gente se preocupa. É normal nos preocuparmos. Como eu já falei, Deus vai tirando essa preocupação. Esse tipo de preocupação Deus tira com o tempo. Ele não quer nos ver ansioso, depressivo, angustiado, nos preocupando com o tempo, com o futuro que não nos pertence. Então Ele trata de tirar essas preocupações da nossa mente. Então, meus amados, nós não precisamos nos preocupar com a velhice. Será que vamos ter uma velhice boa, saudável, na medida do possível? Porque a velhice vem e fatalmente nós temos algumas enfermidades. Será que vamos ter os nossos filhos ao nosso lado? Será que vamos ter alguém cuidando da gente quando nós estivermos bem velhinhos? Porque muitas famílias, muitos filhos abandonam os seus velhinhos, abandonam pais e mães. Eles não querem nem saber. Deixam pais e mães abandonados, botam em asilo. Então, tem muita gente que se preocupa com isso. Mas, meus amados, não se preocupem, porque a nossa velhice, o nosso futuro está na mão de Deus. Deus vê lá na frente o nosso futuro, Ele já tem preparado. Como é que vai ser a nossa velhice? Como vai ser a nossa vida antes da velhice? Ele já tem tudo preparado lá no fim. Então nós não precisamos nos preocupar com isso, porque não cabe a nós. Amém, meus irmãos? O que nós devemos nos preocupar, o que nós devemos botar na nossa mente é que precisamos andar na presença de Deus. É com isso que devemos nos preocupar, de andar na presença de Deus e aprender a escutar a sua voz para saber a direção que Ele está dando para nossas vidas, para que a gente tenha um futuro abençoado, próspero em todas as áreas. Nós precisamos andar na presença de Deus e escutar a sua voz. É a única forma de termos um futuro abençoado, meus irmãos. É dessa forma, não tem outra maneira. Então não fique ansioso, não fique ansiosa com o que vai ser do futuro, com o que será, como será. Não se preocupe, porque não cabe a nós. Essa é a mensagem de hoje, meus amados. Deixe o seu like, se inscreva nesse canal, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Leve luz para a vida de outras pessoas compartilhando essa mensagem. Amém, meus irmãos? A paz de Cristo esteja com vocês. Que Deus venha abençoar abundantemente a vida de vocês em todas as áreas.